Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Estamos começando mais um grupo de estudos aqui na Casa Espírita Amor e Luz Real. Hoje, junto comigo, Lucas, está o Antônio Carlos. Boa noite. Cláudia. Boa noite. O Eduardo, um pouquinho mais distante, fora da câmera. Boa noite. E o Danilo também, um pouquinho mais distante, fora da câmera. Boa noite. O tema de hoje, só para já ir colocando aqui, é Os Sãos Não Precisam de Médico, do capítulo 24. Mas antes eu convido a todos a fecharem os seus olhos, para que juntos possamos orar, agradecer, entrar em contato com Jesus, nosso Mestre, para que nesse momento Ele derrame sobre cada um de nós, em nossos lares, exatamente aquilo que se faça necessário para o equilíbrio, para a harmonia e para o progresso. Que através de Jesus também possamos sentir nesse momento o seu amor, o seu acolhimento, e desta forma, todos juntos nesse grupo de estudo, possamos aprender um pouquinho mais a respeito dos seus ensinamentos. Que assim seja. Então, o tema da aula de hoje é Os Sãos Não Precisam de Médico, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Pôr a Candeia debaixo do alqueire. Você pode mandar sua pergunta, mandar o seu comentário na nossa live, também pode compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você gosta, para que elas também assistam e participem aqui junto conosco. Eu vou ler o trecho inicial, do qual esse item está aqui no Evangelho, que é o item 11, e aí depois nós iremos aqui juntos discorrer sobre o assunto. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pecadores se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouviu-os Jesus e disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então esse é o item que está no Evangelho de Mateus. E aí a Cláudia vai começar aqui a fazer a explicação sobre essa passagem. Bom, essa passagem, né, o objetivo desse trecho, né, do Evangelho é falar sobre a importância, né, dos ensinamentos de Jesus e da doutrina na vida das pessoas que praticavam o erro. Embora todos nós sejamos ainda imperfeitos, há pessoas naquela época e agora que acreditam serem autossuficientes, estarem sãos, né? A gente vai discorrer a respeito desse assunto. E não precisam de ajuda, não erram jamais. Né? Essas pessoas, elas têm uma visão distorcida de si mesmas, né? Por conta do orgulho, por conta esse orgulho, né, que cega a pessoa. Ela acha que está agindo de forma correta, que está alinhada com as leis divinas, né? Aquilo que ela faz, aquilo que ela pratica, ela acha que é o suficiente e está alinhado com as leis divinas. E Jesus, ele veio nos mostrar que, apesar da pessoa aparentar externamente que ela está bem, que ela está praticando, de certa forma, mesma, e o orgulho não deixa que ela enxergue isso. Então, as pessoas que já se enxergaram, né, já tomaram consciência de que são enfermas, como ele fala aqui, ou pode falar de pecadores, né, ele chama de enfermos, né, os doentes,
essas já deram um passinho à frente, porque elas já tomaram consciência de que elas têm que modificar alguma coisa. E Jesus disse que ele veio para essas pessoas que já estão conscientes, já deram esse primeiro passo. E esse primeiro passo, né, que nem a Cláudia está falando, também, assim como ela citou o orgulho, é um sinal de humildade, né? Porque se de um lado tem aqueles que através do orgulho acham que já não precisam de mais nada, né? Enfim, que tudo sabem, que tudo têm, pelo outro lado, sendo humilde, reconhece-se as suas próprias necessidades, os seus próprios desafios, e com isso Jesus está ali disponível, né? Eu vejo muito essa passagem que a gente vai falar mais, de uma forma assim, aqueles que querem realmente ser ajudados, Jesus está disponível. Aqueles que já entendem que não precisam de nada, Jesus fica ali aguardando a hora certa de ajudar, né? Não que ele vá virar as costas, mas ele fica ali com a sua paciência, esperando, quietinho, olhando, observando, e aí quando nós conseguimos demonstrar essa humildade, e aí sim ele vem até nós, né? Assim como a outra passagem do Evangelho, pedi e obtereis. Então, o ato de pedir, em muitos momentos, simboliza essa humildade, né? Jesus, Deus, essa consciência maior, sabe das nossas dificuldades, mas espera pacientemente com que nós tenhamos essa iniciativa e assim consigamos, então, nos mostrar humildes e reconhecer que precisamos nos transformar. O que a gente pode entender também sobre doentes, o oposto dos sãos aqui, num conjunto bem amplo. Nós passamos por processos reencarnatórios e por todos esses processos nós tivemos a oportunidade de receber luz para o nosso crescimento. Espíritos que vieram e trouxeram uma oportunidade de melhora para aquele povo, daquela época ou daquela região, porque nós, por essência, imperfeitos, e nessa imperfeição adoecemos mais e sofremos mais, quanto mais a gente se mantém nessa imperfeição. Quando a gente enxerga a possibilidade da melhora e vai dando passos na direção dessa melhora, nós defrontamos ou temos a oportunidade de enxergar melhor palavras como as do Cristo e de tantos outros sábios aí que trouxeram para nós essas palavras. O Cristo serve para nós como esse farol. E quando ele se envolve aonde é mais necessário, ele consegue fazer com que o nosso pensamento se transforme e, em momentos seguintes, a saúde física também passa por progresso, ou naquela encarnação ou nas encarnações seguintes. Ou seja, podemos até imaginar que essa imperfeição moral é a qual Jesus estava falando e ela é transferida para o físico. Apesar das oportunidades de experiências que a gente não consegue definir o porquê, com certeza, de um problema ou outro, mas as oportunidades de aprendizado vêm com a doença, mas não se aprende necessariamente só com a doença. Então, a mensagem do Cristo é sempre trazida com esse intuito do aperfeiçoamento do ser espiritual, para que o ser material também aperfeiçoe o corpo. O que fala bastante nesse capítulo, voltando lá para o livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 614, 615, fala sobre equilíbrio e harmonia. Nós vamos estar sãos, vamos chegar a essa categoria, né, de pessoas mais evoluídas, mais harmonizadas, quando nós tivermos realmente um equilíbrio nessa parte, nossa parte moral, né? Ele não fala tanto dessa parte de doença física. Inclusive, tem até uma outra passagem que eu vou citar aqui, de um outro livro, que fala sobre a doença física.
E o que ele fala nessas questões aí do Livro dos Espíritos, que o eixo, como que a gente vai saber, né, o que vai dizer para nós, né, o que é o equilíbrio, o que é a harmonia, são as leis divinas. Quer dizer, o momento que nós seguirmos as leis divinas, no nosso dia a dia, que nós incorporarmos essas leis ao nosso dia a dia, nós vamos estar chegando nessa questão do equilíbrio. Né? O problema é que a gente insiste em permanecer fora das leis. Né? E quando a gente fala em leis divinas, daí a gente volta lá, na época de Jesus, né? Nos doutores da lei, né? Nos fariseus, que, inclusive, nessa passagem fala sobre isso, que ele estava criticando a forma como Jesus se relacionava com as pessoas daquele tempo, né? E os fariseus consideravam, né, os publicanos, que eram os coletores de impostos, e outras pessoas da sociedade como pessoas impuras, pessoas de má vida, pessoas pecadores. E eles, como doutores da lei e conhecedores, né, das leis de Moisés, eles ficavam muito rígidos, muito presos a determinadas condutas, que a gente chama de condutas exteriores, né? E não aceitavam algumas orientações que Jesus, algumas atitudes que Jesus veio trazer naquela época. Uma delas era realmente estar entre, né, estar próximo das pessoas que realmente mais necessitavam do seu auxílio e do seu exemplo. Outra era deixar de lado algumas regras que eles tinham arraigado, né, no seu dia a dia, para não deixar de lado o ser humano, não deixar aquilo que ele veio fazer, como a cura que ele fez dentro do templo no sábado, que é um dia considerado de descanso, né? Que não pode ser feita a cura, não pode ser feito o trabalho no sábado. Então, assim, por conta de seguir uma regra rígida, uma lei, de uma interpretação que vocês fizeram da lei, eu vou deixar uma pessoa sofrer? Então, Jesus era totalmente contra isso. Ele veio mudar muitas coisas. E por quê? Jesus veio exemplificar, realmente, vivenciar as leis divinas aqui. Ele veio nos mostrar na prática. Ele realmente mostrava na prática. Ele não era coisa de livro, de ler, achar bonito. Não, ele colocava ali na prática. Permita só, no livro Consolador, questão 95, pergunta o que se pode entender por saúde. Eu acho legal de pensar, são condições, mas o que se pode entender por saúde? E na descrição de Emmanuel, né, ele fala que para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, olha que como lá atrás, né, o livro Consolador, se eu não me engano, é de 40 e alguma coisa, final de 40. E quando vem falar a definição de saúde, na Organização Mundial de Saúde foi mais ou menos em 1956. Então, ali não tinha definição literária, a saúde. E aí ele vem com essa definição. Você pode ver que ele fala que a saúde, não necessariamente, para o plano espiritual, não está ligada à matéria. A saúde está ligada ao espírito, à alma. É o equilíbrio, a harmonia dessa alma. E que pode ser que haja necessidade da pessoa passar por doenças físicas e deficiências físicas, para justamente alcançar essa harmonia, esse equilíbrio, para aprender com essa situação. Então, quer dizer, a doença física não é necessariamente um mal. Ela, às vezes, é um meio ou é o remédio
necessário para que a alma possa entrar em harmonia e equilíbrio. Só complementar o que o Eduardo trouxe aqui do livro Consolador, ele é de 1941. Primeiro lançamento pela Federação Espírita, 1941. E outra coisa, desculpa, só uma coisa que passou aqui, que ele fala, né, de remédio até nesse livro. Tem um conceito interessante que foi colocado, o que quer dizer remédio? Né? Se a gente pegar e dividir aí, remédio, re seria voltar e médio seria meio. Se a gente considerar que esse meio seria o equilíbrio, voltar ao equilíbrio, voltar à harmonia. É bem claro que nós vamos conseguir ter seres assim, que atingiram um certo nível de compreensão, como Jesus, que no meu humilde ponto de vista, ele tinha uma saúde física e tinha a evolução espiritual, em se tratando do Jesus, daquele ser encarnado. Então, a gente dificilmente vai viver com uma pessoa com alto nível de espiritualidade e com uma saúde perfeita, porque ele ainda está no processo também de aprimoramento. Então, a gente tem pessoas com qualidades assim inestimáveis, né? Mas que também tem problema de saúde, porque ele vivenciou outros processos reencarnatórios, dos quais ele ainda também tem coisas a serem, vamos dizer assim, trabalhadas. E além de que, essa perfeição moral, ela dificulta o relacionamento com a espiritualidade inferior, apesar da proteção, apesar das companhias espirituais dele, que, inclusive, para nós é muito importante a gente ter bons pensamentos e boas atitudes, para ter boas companhias espirituais e não sofrer aquele efeito da companhia de doentes da espiritualidade, doentes mentais, que se a gente abrir a guarda, a gente também vai perceber e vai se comportar muito próximo daquilo. Então, esse processo da gente ter bons pensamentos nos ajuda a não ter tantos problemas físicos, ou pelo menos a passar por eles com melhor qualidade. Mas voltando, o ser de alta capacidade de entendimento do processo todo, ele vai trazer consigo alguns problemas de saúde também, ou vai ter durante a sua vida, justamente porque ele vem do processo evolutivo. Então, ele ainda não está no nível de um Jesus Cristo, né? Eu acho interessante também a gente olhar para esse aspecto da saúde e doença de duas formas, né? Uma, quando principalmente a doença física, ela surge como uma oportunidade de aprendizado e reajuste. E a outra, quando ela surge simplesmente por uma falta, digamos assim, de cuidado próprio, né, que nós temos com o nosso corpo. Então, são coisas distintas. Quando a gente não age também da maneira que deveria com as coisas da matéria, a gente fica displicente e fica mais vulnerável a ter uma doença, seja ela qual for, né? Independente disso, um pouco que a gente falou na aula passada, e tem a ver com o capítulo de hoje, que a gente falou sobre o Cristo Consolador, né? Na aula passada, vai depender de que forma e como eu vou agir com relação à doença, né? Então, a doença chegou, tá bom, agora não importa mais se for por uma displicência, se for algum reajuste, o que eu faço com ela hoje, né? De que forma eu posso, então, aprender alguma coisa, mesmo que esse aprendizado seja, bom, preciso me cuidar mais, preciso olhar para o meu corpo, preciso me alimentar direito, preciso ingerir alimentos mais saudáveis, enfim, que seja desde uma coisa mais simples até uma coisa mais complexa. E eu citei do Cristo Consolador, porque bem no comecinho desse trecho, né, no item 12 já, fala assim que Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação. E aí, se a gente voltar também ao capítulo dos pobres de espírito, que a gente entende os pobres de espírito, né, de forma assim, muito
rápida, como os humildes da época, novamente aqui Jesus vem para esses que são os humildes. Não aquela humildade superficial, mas sim a humildade verdadeira, né? Então Jesus ele vem para acolher a todos aqueles que necessitam. E nós, em algum nível, como o Antônio Carlos bem colocou aqui, né, em comparação, nós não somos ainda pessoas, seres, indivíduos no mesmo grau evolutivo de Jesus. Então, temos as nossas necessidades. Ainda estamos num mundo de provas e expiações, que, segundo consta, partindo para uma regeneração, meio do caminho, né, entre uma coisa e outra, mas ainda temos as nossas necessidades. É importante realmente reconhecê-las para que essa saúde seja física, mas principalmente essa saúde espiritual, ela possa realmente chegar na nossa vida. Porque nós, invariavelmente, vivendo no corpo da matéria, estamos sujeitos à lei da matéria. E uma hora precisaremos retornar novamente ao Pai. Para retornar novamente ao Pai, alguma coisa nesse nosso corpinho aqui precisa se desajustar, mesmo que para um fim produtivo, mesmo que para cumprir-se a lei, mesmo que seja sem nenhum tipo de desconforto ou sofrimento. Mas uma hora o aparelho físico ele para de funcionar. É como se tivesse mais ou menos uma validade pré-estabelecida e cada um vive um pouquinho mais, vive um pouquinho menos, vai depender do seu plano reencarnatório, o quanto você cuidou desse veículo. Mas ainda assim, inevitavelmente, a gente vai estar sujeito a coisas da matéria. Então, por isso também eu trago essa reflexão que é muito importante a gente cuidar das coisas da matéria. O segredo é não se apegar a elas. Só uma reflexão para a gente pensar, né? Ok, Jesus estando no nível anos e anos-luz lá na frente da gente. Mas o mundo não pode parar por isso. Jesus era o médico naquele momento. Quem são os médicos hoje? Nós vamos falar assim, não, é Chico? Então, ok, Chico desencarnou. E aí, parou tudo? Será que os médicos não somos cada um de nós quando nos colocamos à disposição de levar a luz ao nosso irmão? Eu acho que nós somos as duas coisas, né? Talvez os doentes e os médicos, né? Uns dos nós, outros. talvez estejamos fazendo o papel de remédio. Nessa condição que você colocou. Para médico ainda, falta um pouco, mas eu acho que na condição de remédio, você está dando doses que você pode oferecer, na medida que você pode oferecer, e na medida que ele pode absorver, que é uma coisa que eu acho que seria mais importante. Porque as informações estão todas aí, né? A gente só relembra a pessoa. Nesse ponto, nós talvez não saibamos controlar o tanto de remédio que nós vamos dar. Que nós vamos querer que seja a nossa quantidade de remédio. A forma, né? E essa quantidade é dele, é do irmão, não é a nossa que vamos determinar isso. Só fazer também um parênteses aqui, né? A Cláudia explicou aquela hora sobre os publicanos, os fariseus, e é bem interessante para aqueles que tiverem curiosidade de voltar no Evangelho lá no capítulo, antes até do capítulo, né? Porque é a introdução, né? Onde explica todas essas palavrinhas mais difíceis, dá o contexto histórico. Então tem aqui, por exemplo, né? Notícias históricas, a parte 3 já, e fala dos samaritanos, dos nazarenos, dos publicanos, dos fariseus, e dos escribas, dos peageiros, de vários saduceus, e todos aqueles nomes difíceis que a gente vê no Evangelho, tem uma explicação antes, né? Então é muito interessante, inclusive ele explica aqui a palavra terapeutas, né? Hoje muito na moda, né? Minha profissão, aqui já está explicado também aqui no Evangelho, pegando a sua origem desde lá de trás, né? E aproveitando a palavra aqui, terapeuta, e depois o item 4 da continuação que vem Sócrates, né? Tem uma pergunta, né? Segundo consta, que quando Hipócrates, né? Já não era Sócrates, né?
iria realizar uma cura, ele sempre falava assim, né? Primeiro pergunte ao indivíduo se ele quer realmente ser curado, né? Porque o passo ele é muito importante, mas se a pessoa do lado de lá não der esse passo junto com aquele que se dispõe a ser o remédio que seja, não tem o que fazer, né? Não tem como. E isso vai entrar muito aqui no que a gente está falando, principalmente nas questões morais. Será que para eu alcançar a cura eu estou disposto a deixar de lado aquilo que me faz mal, a deixar de lado os vícios comportamentais, os apegos, as emoções não saudáveis e tudo aquilo que eu acabo me entupindo na vida e me faz mal? Eu não estou nem falando agora da parte material, né, das coisas morais, dos nossos vícios afetivos, dos nossos vícios comportamentais, tudo isso nos causa muito mal. E aí, do outro lado, a gente olha que é a cura, né? Tá lá, tá bonita ali. Mas para chegar lá, eu preciso olhar para cá e ver se eu estou disposto e disponível a chegar lá, deixando muitas coisas que já não fazem mais sentido para trás. E esse é um exercício muito desafiador. Mas quando o Cristo vem dizer assim, ó, eu vim para os não para os sãos, ele está falando para a gente isso, né? Ó, você reconheceu? Eu vim para você. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar, né? Aí tem uma passagem, né, que você falou uma, me veio uma outra agora, né? Você falou, pedi e obtereis, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Jesus, ele veio mostrar o caminho, ele veio dar o exemplo, mas se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não sair do lugar, não der o passo junto, não vai. Eles não vão, nem Deus, nem Jesus vão fazer por nós. Eles realmente têm respeito pelo nosso tempo, pelo nosso livre-arbítrio. Se a gente não decidir que não, a gente vai continuar doente, vai continuar enfermo. Só uma brincadeira. No tempo de Jesus, nós tínhamos uma quantidade de palavras no vocabulário muito pequena. Hoje nós temos e conseguimos aumentar essas palavras quando descobrem certas situações, então eles juntam palavras e tal. Mas tem umas doenças que já vêm de muito tempo, que tem o nome que todo mundo conhece. Essas doenças são, fora outras, né? Egoísmo, cólera, revolta, vaidade, dissimulação, ódio, ignorância, desespero e incerteza e tantas outras. Isso aí está no livro do Chico, que chama Esperança, que foi psicografado, foi mandado pelo Emmanuel, né, o Chico, e lá ele explica tudo isso daí. Cada palavrinha dessas, ele coloca situações de ação e reação, ou de causa e efeito relacionado a essas palavras. Então, as mesmas doenças que nós tínhamos há muitas e muitas encarnações, ainda temos, talvez em grau menor, porque a gente, talvez, a partir do Cristo, principalmente, para quem está nesse processo evolutivo mais novo aqui na Terra, a partir do Cristo se fala mais disso, né? Então, sempre, como já foi falado no começo, sempre temos motivos para se lembrar dessas palavras. Se não for em momentos de paz, de tranquilidade, que é onde a gente talvez menos aprenda, são nos momentos de sofrimento, onde nos chegam doenças como essa que está aqui, como as guerras, a falta de alimento, o frio excessivo, o calor excessivo. Então, esse tipo de coisa, esse movimenta o aprendizado, porque normalmente o excesso de coisas, ou de dinheiro, ou de oportunidades, eles não ajudam muito o homem a evoluir. Só a partir de um certo momento que ele já é conhecedor disso, então ele faz bom uso dessa situação e realmente aprende, principalmente ajudando o seu próximo, que ali oferece uma universidade de aprendizados variados. Mas são as situações de dificuldade que realmente movimentam esse aprendizado nosso.
que você falou, né, de quando a gente não tem essas situações, né, de sofrimento, a gente parece que não aprende, não evolui, né? Então, realmente, o sofrimento, né, ou as provas e expiações são formas como nós podemos alcançar o aprendizado. E outra forma de realmente também passar por situações que vão nos trazer aprendizado é através do nosso desejo espiritual, do sentimento. Nem sempre as provas e as expiações, mas também a nossa vontade, o nosso desejo de aprender. Aí tem até um exemplo, né, de uma pessoa, uma certa pessoa que perdeu um dedo num acidente e foi procurar Chico. Ela falava triste, né? Por que ele tinha perdido por que isso tinha acontecido com ele, né? E queria respostas, queria uma explicação. Um trabalhador do próximo dela, né? Ele ajudava muito os próximos. E uma pessoa, assim, que, como o Eduardo lembrou, uma pessoa que buscava, né, o seu melhoramento, né? Estava buscando aqui nesse plano ajudar ao próximo, realmente trazer esse exemplo de Jesus. E ele estava triste por ter acontecido isso com ele e queria algumas respostas. E aí, Emmanuel fala, né, através de Chico, fala para Chico, através de Chico, não lembro bem, que o planejamento que esse irmão tinha feito reencarnatório era para ele ter perdido não o dedinho, era para ele ter perdido o braço todo, ou boa parte do braço. E por ele estar já fazendo mudanças, né, no seu padrão de comportamento, a pena foi menor, foi reduzida. Então, que ele realmente agradecesse, porque ele realmente estava no caminho certo, né? Não era para ele ficar triste por ter tido esse acidente e ter perdido o dedinho. E nem era uma coisa tão ruim esteticamente. E realmente a gente faz um planejamento quando vem para cá, passar por determinadas situações para nosso aprendizado e pelo nosso mérito, pode ser que a gente não tenha que passar por uma situação tão difícil. Né? É que quando a gente está aqui, a gente não lembra disso, a gente não entende. Ele vem ofertando uma maneira de olhar essas dificuldades, essas oportunidades de maneira diferente. É isso que eu enxergo esse sentimento. Ou seja, não devemos perder a oportunidade de fazer algo pelo irmão, pelo próximo. Exatamente. E esse aproveitar, né, as oportunidades, ele é diário, né, um exercício diário, é constantemente. Eu vejo, né, isso da minha interpretação, que não precisa ser sempre o mais difícil, né? Dependendo do que nós fazemos, do que nós plantamos, a colheita vai chegar. E realmente, se havia determinadas programações com tendências X, isso não quer dizer que a gente não possa modificá-las no decorrer do caminho mediante as nossas ações, né? Nenhum destino é estático. Nós estamos a cada dia construindo possibilidades. Claro que algumas coisas têm uma tendência mais firme, ok? Elas vão aparecer de alguma maneira, porque é aquilo que precisa ser trabalhado, mas conforme a gente vai tomando consciência, né? Citando as palavrinhas que o Antônio Carlos trouxe aqui do livro do Emmanuel, né? Cólera, revolta, dissimulação, ódio, qual mais? Vaidade. Quanto mais a gente for trabalhando isso, menos sofrimento a gente vai ter. Porque mesmo que venham as adversidades, eu não vou encará-las tanto com sofrimento. Eu vou aprender a utilizá-las para o próprio progresso. E aí sai um pouco do peso. Porque eu falo isso para ter um cuidado, né, quando a gente usa a palavra sofrimento, para que não tenha o prazer pelo sofrimento, ou a busca incessante só pelo sofrimento. Ele é válido, ok, ele faz parte, está tudo certo, mas eu não preciso seguir somente por este caminho. Eu posso escolher outros. E mesmo quando as dificuldades surjam no meu caminho,
o que eu vou fazer delas vai dizer o quanto também eu vou sofrer, né? Eu sei que é complicado eu falar isso aqui sem ter algo que eu esteja passando, né? Porque quem está passando por um momento complicado e às vezes pode ouvir isso que eu estou falando, pode até pensar, puxa, ele não sabe o que eu estou passando, e realmente eu não sei, né? Eu estou colocando um ponto de vista diferente e digo aí sim, com certeza, de que é possível ser diferente, não só através dessas palavras, mas sim através dessa própria força interna que já existe. E aí, com a fé em Jesus, com a fé em algo maior e com o auxílio do mundo da matéria, que é muito importante, as coisas vão se modificando, né? Mas essa postura de aprendizado é uma postura que nos faz realmente caminhar, que nos faz progredir. Uma postura que nos deixa simplesmente no sofrimento pelo sofrimento, ela não agrega, porque aí a gente passa pelo sofrimento e não aprende. Ou seja, sofreu por sofrer. Então, e aí, sofreu sem resultado. só isso é uma pergunta. Isso. Aí você torna a repetir o mesmo sofrimento, que foi onde você falou do gostar de sofrer. E quantas vezes, talvez, nós nos colocamos naquela posição, não é só o gostar, mas se eu mostrar que eu estou sofrendo, olha como eu vou chamar a atenção de todo mundo. E vai ficar fazendo isso e não vai resolver nada. Né? Sim. Claro, né? Conscientemente, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu quero sofrer bastante, né? Hoje que meu dia seja o pior dia do mundo. Não, ninguém faz isso. Mas nas entrelinhas, isso acaba acontecendo. Por isso que a gente acaba, muitas vezes, se apegando ao sofrimento. Porque pode ser, assim como o Eduardo bem disse, que tenha por trás de um sofrimento um certo ganho. E aí é o que eu falo sempre, tem que pôr na balança o custo-benefício, porque às vezes o benefício desse ganho não é tão bom assim quanto não tê-lo, né? E aí cabe esse processo interno de cada um para poder se enxergar. Só queria trazer também essa reflexão, seguindo aqui o item do Evangelho, que ele vai trazer tudo isso que a gente está falando por uma palavrinha muito utilizada e praticada no meio espírita, que é a mediunidade. Então ele fala que tudo isso aqui que a gente está falando se aplica ao meio espírita e se aplica à mediunidade, né? Só vou ler um trechinho e aí a gente fala, né? Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de empreenderem mal. Costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Então ele vai colocar aqui a mediunidade também, de certa forma, como um instrumento ou um remédio para aqueles que necessitam. E não dá-se uma exclusividade da mediunidade para um ou para outro, ou somente para aquele que a gente entende que faz o bem e vai retirá-la daquele que faz o mal. Né? Tem sim algumas passagens que falam, se você tiver um mau uso da sua mediunidade, ela pode ser em algum momento interrompida. Eu costumo dizer que se ela for interrompida, você é uma pessoa de muita sorte e merecimento, porque na maioria das vezes você continua com a mediunidade e começa a se sintonizar com uma turminha que não é muito legal, né? E isso acaba acontecendo muito. E por que a mediunidade ela surge junto com essa passagem, né? Qual seria esse ganho ou a oportunidade da mediunidade no nosso meio de ter um aprendizado maior, né? Porque a mediunidade ela não vem como um sofrimento de certa forma. Ela pode ser um sofrimento quando não bem administrada ou conhecida. Ela não vem como uma punição. Ela surge, pode ser para corrigir ou ajustar algumas situações. Ela simplesmente está em cada um com algum grau maior, outros com um grau menor, mas ela está ali sempre disponível. Como que isso poderia encaixar nessa passagem aqui? Circunstancial, ou seja, nós temos diversos caminhos para se seguir e
fazer bom uso da mediunidade, até no que o texto está dizendo aí hoje. Essa fração de conhecimento que você pode passar, ou essa capacidade de acalmar os fluidos que podem estar um pouco desequilibrados, então seria equilibrar esses fluidos, que é uma das possibilidades do médium, trazer um conforto através de mensagens mediúnicas para as necessidades daquela pessoa. Não que isso vai resolver a história da vida dela, mas talvez por merecimento ele possa receber essa informação e ter uma certa tranquilidade, uma certa paz na vida dele, inclusive deixando de incomodar aquele que já desencarnou, que é uma coisa comum que acontece. Então, a mediunidade, ela precisa ser doada no sentido, eu não estou falando nem de cobrar em dinheiro, estou dizendo dela ser levada, ela estar disponível, vamos dizer assim, para quem precisa, ou para quem busca, principalmente, porque eu não vou entrar na casa da outra pessoa por minha conta para falar de nada, mas a pessoa que se sente na necessidade de aprender ou de se renovar, vai buscar, e se lá houver alguém com essas capacidades, ele vai dar uma fraçãozinha do conhecimento dele, ou da capacidade dele de minimizar dores, né? Que acho que a maioria das pessoas buscam ajuda mediúnica para minimizar dores, né? E de tudo que nós estamos falando, nós vamos cair lá, amar ao próximo como a ti mesmo, que talvez seja a mensagem que se encaixa em todos os temas que a gente vai falar. E eu queria só, ligando com a mediunidade, o que a gente chama de interesse. Nosso conjunto de interesses precisam ser, vamos dizer assim, revistos, tanto para o trabalhador da mediunidade, uma casa espírita, quanto para a pessoa que não tem esse vínculo. Porque nós somos pessoas normais, temos esse vínculo, então a gente tem que analisar o nosso conjunto de interesses, porque o que com certeza vai te proporcionar muita dor, muitas experiências ruins, é esse conjunto de interesses que nós temos. E o Cristo vem mostrar para a gente, as mensagens de Jesus, ou qualquer mensagem de boa qualidade, ele vem mostrar isso. Você está usando o seu interesse de forma errada. Você precisa melhorar isso, enxergar isso para melhorar. Porque é isso que nos vamos dizer assim, que nos faz parar no processo evolutivo, ou nos retarda, ou nos leva a consequências piores. Eu amo você e ele te ama, então eu preciso dar fim nele. Isso é um interesse. Então, eu vou retardar o meu processo evolutivo muito. E não só com uma coisa grave como essa, em pequenas coisas também. Eu dificulto uma atividade de uma pessoa, eu dificulto, isso aí foi para mim, dificulto às vezes no trânsito só porque o cara está querendo correr muito. Então, esse dificultar... Experiências simples do nosso dia. Vou dificultar o trabalho desse cidadão ou dessa cidadã aí. Ou, ao contrário, eu achar que ela está me dificultando e aí eu vou de frente. Então, é um conjunto de interesses, talvez, vai pesar muito no quanto essas dores vão nos causar problemas, né? E ainda falando aqui da mediunidade, né? Fica assim muito claro que o livre-arbítrio ou a capacidade de escolha vai fazer parte. Tanto que ele coloca aqui, né? Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser. Mas pune sempre aqueles que dela abusam, ou seja, ele vai convidar ao reajuste todos aqueles que abusam do seu uso. Isso vale realmente para qualquer coisa, e principalmente para a mediunidade, que nesse caso ela pode e deve ser utilizada para atenuar o sofrimento, seja de uma outra pessoa, mas principalmente daquele que está a serviço, né?
E aqui eu coloco uma visão de não olhar para a mediunidade ou para o processo mediúnico como e unicamente sendo um peso, né? Como sendo algo realmente que, puxa, agora eu tenho uma mediunidade aflorada, então quer dizer que na outra vida eu fui completamente ruim, eu matei muito. Não, ok. Vamos olhar para essa vida aqui. Se essa oportunidade chegou para você, o que eu faço com ela para o meu bem e para o bem do próximo, né? Quais são esses interesses que eu vou atribuir à minha mediunidade para que isso faça bem para mim e para o próximo? Tá bom, se eu cometi erros no passado, tudo bem, já foi, né? Não tem como eu voltar para trás. Agora é daqui para frente, porque isso faz o quê? Que realmente o processo mediúnico ou qualquer outro que seja, ele venha do coração e não vem através do fruto do medo, né? Ou seja, olha, eu fiz alguma coisa errada, agora se eu não fizer a minha mediunidade de forma lá que falaram para mim fazer, eu vou ser punido de novo. A intenção, a vibração daquele momento era do medo e não do amor. Então, se estamos dispostos a fazer a caridade, a ser bons médiuns, a ser bons espíritas, a ser boas pessoas, vamos vibrar amor. Porque não adianta só eu falar de amor se eu não vibrar amor, vai ficar vazio. Então eu posso falar muito de amor, mas dentro de mim vibrar ódio, o que as pessoas vão perceber e receber? O meu ódio. Então a mediunidade ela surge aqui realmente como uma grande oportunidade de refazimento da própria pessoa, sim, mas também dos outros. Sim. E colocando, né, a mediunidade é uma faculdade, como o próprio capítulo coloca, né? Fala no início, né, que a mediunidade deveria, né, por ser uma faculdade específica e especial, como eles colocam ali, ser entregue ou destinada a pessoas mais preparadas, né? E no próprio capítulo coloca que todas as nossas faculdades podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Vai da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. E Deus não faz a escolha por nós. Ele nos dá a capacidade de fazer a escolha. Ele nos dá os potenciais a serem desenvolvidos. E a mediunidade, ela é um desses potenciais, né, a serem desenvolvidos e principalmente serem colocados para o caminho do bem, para realmente auxiliar as pessoas, né? Não só as pessoas, nos auxiliar, né? A própria pessoa que tem essa faculdade de ser desenvolvida. E quando pessoas preparadas, é bom entender. Não é uma pessoa que está preparada lá só com tem 2 faculdades, tem isso, tem aquilo, não. Vai ter gente preparada com essa condição de estudo, como terá também aquele outro, o pretinho velho, né? Que vai falar numa linguagem simples, e todos esses vão atingir o maior número de pessoas. Posso dar um outro caminho, porque a gente fala de mediunidade. Potencialidade, certo? Aquele médium, entre aspas, capaz de ganhar dinheiro, ele pode usar sua mediunidade de bom negociante em benefício do que precisa. Aquele médium que teve condição de estudar, inteligência e aptidão para ser médico, ele tem que usar sua mediunidade, entre aspas, naquele caminho. Inclusive, se fala hoje de uma mudança de postura pós-pandemia. Tornarmos mais humanos. E tornarmos mais humanos é necessário que a gente se despreenda das nossas condições normais. Fonte de renda, de uma certa forma, usar melhor quem tem uma fonte de renda. Isso é mesmo, mas só fala em dar dinheiro para o pobre. Gente, não é isso. O segundo mandamento que vai mais, vamos dizer assim, nos livrar das dificuldades, nos livrar dessas dores, é o que a gente já falou aqui. É fazer pelo próximo. Isso aí é um desprendimento, significa que você
já compreendeu um pouco mais a sua passagem pelo planeta Terra e que você não precisa ficar passando mais aqui, muitas vezes, em condições muito adversas. Então, a maneira de a gente se livrar dessas condições adversas é se desprendendo daqui. E se desprende das dores para o seu futuro. Então, é usar essa mediunidade que tem o professor, que tem o policial, vamos dizer assim, ou conhecedor das leis, ou com capacidade de enfrentamento daquele bandido, o médium político, né? O médium que varre a rua. Essa mediunidade da casa, a gente não precisa nem mais falar de religião, porque a partir de um certo momento é uma igualdade de comprometimentos, de doação, ou aqui no texto do Emmanuel, ele fala assim, que o melhor remédio é o amor. Então, quando é que a gente vai começar a praticar o amor? Já tem gente fazendo isso, lógico, mas praticar o amor que a gente tanto fala, que a televisão tanto fala, que no púlpito se fala, que na casa espírita se fala, que em qualquer lugar que vai falar de Deus, mesmo que com segundas intenções, fala de amor. Quer dizer, quando é que isso aí realmente vai ser colocado em prática? A gente está falando, como tem gente praticando, mas nós vamos dar um salto de qualidade como cidadão quando a gente pensar nisso. A mensagem do Cristo já não é nova, né? Estão trazendo, com todo respeito, mensagem dos arcturianos, dos ET, aí são não sei quantas raças, são as mesmas do Cristo. Não são nada diferente. Então não adianta a gente receber mensagem do arcturiano se a gente não usar nem a mensagem do Cristo. Ela é simplesmente em vão, porque a gente está enchendo o copo da mesma bebida. O copo já está cheio, só que o que vai fazer? Fica vendo aquele copo cheio, transbordando, e não se movimenta. Desculpa aí. A mediunidade nada mais é do que um veículo de manifestação do amor, né? Sim. Quando utilizada como as profissões para esse propósito, e aí, como você bem fez a conexão, se todos têm mediunidade, todos vão desenvolver as suas potências dentro das suas aptidões. E aí, qualquer profissão, qualquer área, qualquer momento, você estará exercitando as suas potências com a mediunidade, porque se todos somos meios de algo, então que sejamos primeiro esse meio do amor, né? Só colocando aqui também para a gente entender da mediunidade, né? Que a gente começou a falar que ela está para todos, né? Porque para os dignos e também para os indignos, o Evangelho nos alerta, né? Porque se ela fosse dada somente para os dignos, como é que a gente faria essa distinção, né? Nós humanos ainda buscando esse aprendizado, né? Como a gente iria diferenciar? E aqui o que é interessante, ele coloca assim, né? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, e aqui é muito importante, aos virtuosos para fortalecer no bem. Então, a mediunidade vem para alguém que já é virtuoso, ótimo, vai fortalecer e estimular que ele continue no bem. E aos viciosos para que eles possam se corrigir. Então, ela serve de algo produtivo e útil para todo mundo. E aí a gente não precisa ficar, muitas vezes, tentando descobrir isso no outro, né? Aí é a proposta que eu quero colocar aqui. Então, não adianta olhar para o Antônio Carlos e falar, nossa, ele é um médium. Será que ele já é uma pessoa virtuosa ou será que ele é uma pessoa viciosa? Para entender que tipo de mediunidade que ele tem. Se ele está pagando os karma toda da vida dele ou se ele já está transbordando amor. Porque, na realidade, isso pouco importa. Isso não nos cabe. Isso cabe a ele, a consciência dele e a Deus. Como cabe a minha consciência, a Deus. E a cada um, assim, a sua consciência. Senão a gente vai entrando nesse julgamento. Sem perceber, a gente acaba julgando, né? Mas, realmente, utilizar a mediunidade a serviço desse amor seria o fundamental, né? As grandes verdades, elas são muito simples. Elas são muito, assim, não tem nem o que falar, né? Você falou de manifestar o amor, manifestar o amor. Como? Aí é o problema. Como a gente vai dar vazão para tudo isso? Mas é simples, não tem muito realmente o que se colocar nem tirar. Basta estar disponível para.
tem basta manifestar o amor, né? Tem uma história, é uma história que fala sobre depois do desencarne de Jesus, né? Depois dele ter cumprido, né? A sua missão aqui terrena, Pedro, 3 anos depois, Pedro estava saudoso, né, do mestre. E em oração pediu que Jesus lhe mandasse, que ele gostaria de trabalhar, estar a serviço. Né? E Jesus apareceu para ele. Né? Ah, mestre, que bom vê-lo. Enfim, eu quero trabalhar, eu quero continuar a obra, né? E Jesus fala para Pedro que amanhã, Pedro, amanhã eu te mandarei trabalho. E Pedro ficou super feliz, super entusiasmado. Assim, nossa, o mestre vai me mandar trabalho, né? Ou vai vir aqui me dar trabalho, enfim. E no dia seguinte, Pedro estava na Casa do Caminho, né? Então ainda não era a Casa do Caminho, mas era o local onde seria. E a primeira pessoa que vai até a casa, bate na Casa do Caminho, era uma pessoa de uma vida. Né? Não me engano, o primeiro, eu não lembro direito qual era a classificação dele segundo Pedro, né? Mas Pedro não o recebeu. Pedro simplesmente falou como ele ousava estar ali naquele local, sendo uma pessoa de uma vida, um pecador, que ele se retirasse dali. Mais adiante, chegou uma outra pessoa, um pouco mais tarde, aí sim uma meretriz da época, que estava com uma doença de pele, algumas chagas na pele, chegou até Pedro pedindo auxílio, pedindo alívio, né, para essas dores, para essa doença. E Pedro, mais uma vez, se indignou como que uma pessoa de uma vida, uma meretriz, estava ali, que ela se retirasse, que ela devia estar na praça pública sendo lapidada, porque era uma pessoa de uma vida. E mais no fim do dia, chegou uma outra pessoa, aí uma pessoa, um bêbado conhecido, bateu a porta pedindo auxílio e Pedro mais uma vez negou. Mais uma vez Pedro julgou e mandou aquela pessoa que estava embriagada embora. E passou o dia todo e ao anoitecer Pedro se colocou novamente em oração e perguntou, né, por que Jesus não tinha mandado o trabalho, né? Estava ali ele, sedento de trabalhar na obra do mestre. E aí Jesus novamente apareceu para ele, com aquela brandura, com aquela doçura. E Pedro questionou, falou, mestre, esteve aqui o dia todo à sua disposição e o mestre falou que ia me mandar o trabalho. Assim, então, Pedro, eu te mandei. 3 vezes. Por 3 vezes eu te mandei, eu vim até você na forma desses necessitados e você me dispensou. Então, assim, estar à disposição é realmente enxergar onde está o trabalho. Como é esse trabalho? E hoje, nos é colocado durante o dia diversas situações como essa. Então fica uma reflexão. Será que nós negamos Jesus quando nós estamos negando um trabalho desse? Lembrando que Jesus, nas suas passagens do Evangelho, fala que aqueles pequeninos, né, são a sua representação. Né? Se fizermos o bem àqueles mais necessitados, aqueles mais pequenos, é a obra, né? A Jesus mesmo que nós estamos fazendo. Essa é uma passagem muito forte sobre você não me
não me desse de comer, não me visitou, não me agasalhou. É uma passagem muito forte e a gente tem que prestar muita atenção. E não levar em consideração a história que a Cláudia contou e falar assim, se Pedro fez isso que andava junto com Jesus, eu estou tranquilo, então. Então, veja. O exemplo é para ser o contrário. O exemplo é para ser assim, não faça igual a Pedro. Esteja de olhos abertos, esteja com o amor e a atenção voltada para a necessidade das pessoas de uma maneira fácil, sem exigir as coisas. Bem, já está chegando no finzinho da nossa aula, agradecer a todo mundo que participou, só deixar um recadinho que sábado agora, dia 28, sábado agora dia 28, né? Dia 28, das 9 às 16, nós estaremos recebendo a arrecadação de alimento. Então, se você tiver alimento ou também se tiver produto de limpeza ou algo do tipo, estaremos aqui recebendo das 9 às 16, né? Naquele mesmo modelo do drive-thru, só passar ali com o carro, a gente pega, não precisa nem sair do carro, nada, deixa aqui, e esses alimentos serão destinados às famílias que a casa assiste com as cestas básicas. Então, quem puder contribuir e quiser contribuir, estaremos aqui então sábado, dia 28, das 9 às 16 horas. Agradecer ao Antônio Carlos pela participação. Obrigado, boa noite. Agradecer a Cláudia. Obrigado, boa noite. Eduardo, Danilo. E agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso grupo de estudo, que participou, que deixou seu comentário. E agora eu faço o convite de novo para que todos juntos possamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade, agradecer pela vida, agradecer por estarmos aqui aprendendo, vivendo e querendo sempre progredir. Que Jesus possa nos iluminar cada vez mais e que de nossa parte possamos fazer realmente aquilo que precisa ser feito. Que assim seja. Então, obrigado a todos e até semana que vem no nosso grupo de estudos.